quero cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, eu convido os que estão aqui presentes para que fiquemos de pés. Estamos dando início a mais um culto de doutrina. Quero cumprimentar os irmãos que já estão sintonizados conosco através da página da Igreja Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, aqui no Jardim São Luís. Que Deus os abençoe abundantemente no nome do Senhor. Já compartilhe esta live com outros irmãos e pessoas que você conhece para participar conosco da gloriosa palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, bondoso e sublime Pai celestial, nós estamos mais uma vez perante a Tua presença. Somos gratos ao Senhor, meu Deus, pelo privilégio de estarmos no Teu santuário, Senhor, para nesta noite transmitirmos a Tua bendita e santa palavra. Abençoe os Teus servos que se fazem presentes aqui no templo, aqueles que estão nas suas casas, nos seus locais de trabalho. Senhor, onde quer que estejam, irmão, nos agora ou que assistirão posteriormente, Senhor, a este vídeo, que o Senhor o abençoe, que esta noite, Senhor, que ao ver este vídeo, ó Deus, o Senhor venha por misericórdia, abençoar este irmão, curar suas enfermidades, estender as suas mãos de poder e de misericórdia. Dai-nos a tua bênção nesta noite, é o que nós te rogamos, eterno Deus, em o nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Meus irmãos, tomem os vossos assentos, por gentileza. É uma alegria podermos estar mais uma vez na presença de Deus. Nós iremos louvar o Senhor. Eu convido você para que pegue a sua harpa cristã. Vamos louvar o nome de Jesus. Nosso irmão, cantor Francisco Viana, estará entoando a Deus com hinos da nossa harpa cristã. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos louvar a Deus com o número 1 da nossa harpa cristã. Chuva de graça. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuva de graça. Chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Fazes teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos,
do Santo Preceptor, chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino. O hino 5 da nossa harpa. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstias verdadeiras em obração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Amém. Glória a Deus. Agradeço a bondade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu irmão amado, quero louvar a Deus pela sua vida, você que está aqui no templo ou que nos assiste à distância, que Deus abençoe aos que nos assistem e ao se lembrar de alguém que você entende que deveria estar assistindo esta live, compartilhe com este amado irmão para que ele também possa acompanhar a palavra do Senhor. A palavra de Deus está em Números capítulo 20. Convido aos amados irmãos que nos coloquemos sobre os nossos pés. Números capítulo de número 20. Verso de número 2 e 3, que diz assim: E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Amém. Apenas até aqui. Quantos irmãos necessitam de oração? Oremos uns pelos outros, oremos pelo ministério no Ipiranga, pela nossa diretoria, pelo nosso pastor presidente, oremos pelos irmãos enfermos, hospitalizados, oremos por todos em o nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer
pela tua santa e bendita palavra que temos lido. Senhor, essa palavra que é viva, fiel e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Abençoa os teus filhos que agora estão nos assistindo, aqueles que precisam de uma cura, de uma bênção, de um milagre. Abençoe o ministério, Senhor. Abençoe o pastor presidente, pastor Alcides Fávaro. Deus eterno, que as tuas mãos estejam estendidas nesta noite sobre nós. Seja com cada um, fale aos nossos corações, Senhor. A tua palavra, ela nos sonda, nos prescruta, nos conhece por dentro e por fora. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te rogamos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amados, tomem os vossos assentos. Queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é fiel e ela é eficaz. E ela atinge todas as áreas da vida. Em qualquer área que nós imaginarmos, a Bíblia, ela tem uma orientação. Se nós pensarmos na ciência, a Bíblia fala da ciência. Se pensarmos no direito, a Bíblia trata do direito. Se pensarmos na psicologia, a Bíblia trata também. Se pensarmos na área da sociologia, a Bíblia também trata. Se pensarmos em química, em física, em matemática, nós encontraremos todas as respostas para quaisquer questões da vida, encontraremos na palavra de Deus, pois que ela é uma fonte inesgotável, uma fonte que sempre está a jorrar, a nos ensinar, a nos orientar. E nesta noite, pela graça de Deus e do Espírito Santo, quero trazer-vos aqui uma reflexão, alguns pontos dentro deste capítulo de número 20, onde encontraremos uma passagem sobremodo conhecida. Nesta ocasião, encontramos que Moisés fora arguido pelo povo, fora questionado pelo povo para que providenciasse uma resposta, porque estava o povo sem água, e ao sentirem a falta da água, a sede, eles vêm até Moisés, pedindo a Moisés uma providência. Só que ao se dirigirem até Moisés, eles não vêm pedindo gentilmente a Moisés que lhe trouxesse uma resposta. Eles não vêm gentilmente pedir a Moisés que pudesse trazer uma solução à sua causa, mas eles vêm de uma forma provocativa. Eles vêm com ímpeto contra Moisés. Eles vêm com força contra Moisés, com provocações. Meus irmãos, e é sobre este tema que eu quero tratar nessa noite, visto que estamos vivendo um tempo extremamente difícil, uma escassez também, podemos afirmar que estamos passando, e é um tempo também de muitas provocações. Alguém chega para o irmão e diz: mas você não é um cristão, você não é crente, você não tem uma solução para o problema que nós estamos atravessando, você não tem uma resposta. Onde está o teu Deus? Por que o teu Deus não age? Porque o teu Deus deixou que você perdesse um ente querido? Você não é crente, você não diz que é um salvo, você não diz que crê em Deus. Então surgem diversas provocações em diversas áreas, e o povo vem a Moisés provocar Moisés, porque eles agora estavam diante de uma seca, faltava água, e eles vêm questionar a Moisés a respeito desta falta de água, mas eles vêm de maneira, como lhes disse, provocativa. Então quero trazer-vos aqui uma reflexão a respeito de nós não devemos ceder às provocações, porque provocações nós vamos encontrar
por todas as partes, em todas as áreas. Talvez dentro da família surgem provocações, no ambiente de trabalho surgem provocações, durante a nossa jornada, a nossa caminhada, surgem provocações, na vida ministerial, na vida do obreiro, do líder, surgem diversas provocações, e nós não devemos ceder a estas provocações, porque lamentavelmente nós iremos observar que Moisés, a Bíblia Sagrada em Números, capítulo de número 12, verso de número 3, diz que Moisés era o homem mais manso que havia na terra. Moisés era um homem de coração manso, um homem que suportava provocações. Muitas vezes o povo murmurou, muitas vezes o povo indagou a Moisés, e Moisés, na sua mansidão, sempre soube como conduzir. Mas mesmo sendo um servo de Deus, temente ao Senhor, mesmo sendo Moisés um servo de Deus, que tinha a graça de Deus na sua vida, um homem manso, ainda assim as provocações foram tantas, as provocações foram tão fortes contra Moisés, que neste episódio do capítulo 20, Moisés acaba por ceder a estas provocações e vem a pecar. Moisés vem a errar diante do Senhor, em razão da provocação, em razão daquelas questões que se trazia até Moisés. Então vamos fazer aqui uma reflexão a este respeito. Provocar significa incitar, instigar, impelir, isto é, provocar. Então, muitas vezes nós somos incitados a praticar algum ato, nós somos instigados a fazer algo, nós somos impelidos a fazer alguma coisa ou a dar alguma resposta. Quero iniciar já dizendo aos queridos irmãos, você que nos ouve, querido, que não são todas as pressões na vida, não são todas as provocações que nós temos que absorver como sendo uma responsabilidade nossa. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, lamentavelmente, porque eles estão assumindo para si pressões, assumindo para si provocações, e neste tempo de pandemia, parece que há uma cobrança maior, parece que há uma provocação, uma incitação para que você apresente respostas, meu irmão, e nós não somos o dono da resposta. Nós sabemos que nós confiamos em Deus, nós sabemos que o socorro vem de Deus, nós sabemos que a providência vem de Deus, mas não está nas nossas mãos as respostas. O Senhor é o que tem a resposta. Então, quando alguém vem com ímpeto, e então você começa a ficar sentindo-se pressionado, porque você entende que tem que dar uma resposta, você entende que tem que apresentar uma resposta àquela provocação, então temos que saber lidar com estas provocações que nos surgem. E estas provocações, elas podem te levar, primeiro, a tomar atitudes que vão revelar um caráter que não é seu. Estas pressões, estas provocações vão te levar a tomar atitudes que não é você, que não é o seu caráter, que em situações normais você não agiria daquela forma, não agiria daquela maneira. Às vezes a pessoa, diante da pressão, ela toma uma atitude, e depois que ela tomou aquela atitude, então ela diz: não sei porque eu fiz tal coisa, não sei porque eu briguei com a minha esposa, não era isso que eu queria, não sei porque eu bati no meu filho, discuti com um amigo, perdi o controle da situação. Sabe por que isso acontece? Porque estas provocações revelam em nós um caráter que não é nosso,
e aí quando passa aquele fato que nós não gostaríamos de ter feito, então nós começamos a questionar: por que será que eu fiz isso? Por que será que eu agi dessa forma? Por que será que eu dei aquela resposta? Por que será que eu respondi aquela mensagem com aquele tom que realmente eu não gostaria? E estas provocações passam a revelar um caráter que não é nosso. O marido olha para a esposa e com uma palavra que a ofende, uma palavra que a feriu profundamente, quando passa aquele momento, ele diz: não era isso que eu gostaria de ter feito, não era desta maneira que eu gostaria de ter agido. Porque isto acontece por causa do peso das provocações que muitas vezes nos vêm. E Moisés foi provocado pelo povo, e mesmo sendo um homem de Deus, manso, o homem mais manso da terra, Moisés acabou por ceder a esta provocação. E então Moisés toma algumas atitudes erradas, porque a pressão, a provocação te leva a tomar atitudes impensadas, a tomar atitudes precipitadas, a tomar atitudes que numa condição normal você agiria de forma diferente. Vejamos aqui o perfil de Moisés para avançarmos no tema. No Salmo de número 106, os versos de números 32 e 33, nós veremos que Moisés, ele sentiu-se pressionado. Salmo 106, verso de número 32, diz assim: indignaram-no também junto às águas da contenda. Estas águas da contenda é exatamente lá a que se refere o capítulo 20, que nós retornaremos lá para Números. Mas neste local denominado de Meribá, Meribá significa contenda, e diz a palavra: indignaram-no, quer dizer, deixaram Moisés indignado. A provocação foi tamanha que Moisés ficou indignado. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Então a forma como Moisés agiu depois dessa provocação não foi a forma do Moisés que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, não foi a forma que agiria o Moisés, o homem mais manso da terra. Meu irmão, deixe-me dizer algo aqui, que às vezes nós temos que compreender isso para a nossa vida. Nós somos servos de Deus, nós somos homens, mulheres de Deus, mas nós temos que entender também as nossas limitações. Nós temos que entender que, como seres humanos, estamos sujeitos às nossas fraquezas, e isso acontece para nos revelar a nossa total dependência de Deus. Por mais que alguém seja um homem de Deus, por mais que seja uma mulher de oração, por mais que seja uma mulher que a vida está no altar do Senhor, em algum momento da sua vida, as provocações podem te levar a um erro, e isto acontece na vida daqueles que servem ao Senhor, e devemos entender isso como um ponto que nós dependemos de Deus, que a nossa natureza sempre vai depender do Senhor. Jamais nós podemos dizer: eu sou um homem que sou servo de Deus, oro, temo a Deus, isso é uma bênção, mas não devemos nos estribar nesta palavra, não devemos nos sentir totalmente seguros de que jamais iremos falhar. A Bíblia diz que aquele que cuida está em pé, olhe que não caia. Então Moisés, o Salmo 106, verso 33, diz assim: porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Vejam que
a pressão, a provocação foi tanta, e voltando para Números capítulo 20, nós iremos observar dos versos de número 3 a seguir, que a pressão do povo, que diz assim: e o povo contendeu com Moisés, e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, e porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais, e porque nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Veja que o povo começa a fazer uma pressão: por que nos trouxestes para morrer neste deserto? Uma terra que não tem figos, uma terra que não tem romãs, uma terra que não tem água, uma terra mau, lugar mau. Moisés sabia claramente que a terra que o Senhor havia prometido era uma terra boa. Moisés sabia qual era o propósito do Senhor, mas agora o povo vem com palavras provocativas, agora o povo vem com um contexto totalmente diferente daquilo que o Senhor lhes havia prometido, irmão. E isto é uma provocação para um líder, isto é uma provocação para um servo de Deus que está conduzindo o povo, sabendo que está levando o povo para um lugar tranquilo, para um lugar seguro, para um lugar que emana leite e mel. Mas esta pressão faz Moisés agir de forma em que ele não agiria, não fosse esta pressão e esta provocação que vem contra ele. E aqui nós observamos e podemos extrair algumas lições, e a primeira lição que podemos fazer menção são as atitudes erradas de Moisés diante das provocações. E a primeira atitude de Moisés diante das provocações que podemos fazer menção foi a autoexaltação de Moisés. Olha que Moisés era um homem manso, olha que Moisés era um homem humilde, olha que Moisés era um homem simples. Jamais em toda a história nós vemos Moisés juntamente com Arão, seu irmão, se exaltando, mas neste fato, neste episódio, Moisés se exalta. Tamanha a provocação, tamanha a pressão que vem contra Moisés. Então Moisés revela parte de um caráter que não é seu, não era do caráter de Moisés se exaltar, não era do caráter de Moisés se aviltrar diante de circunstância alguma, mas aqui nós vemos o Moisés exaltado, o Moisés que diante daquela pressão, Moisés se mostra um homem que não é quem nós conhecemos. Diz o verso de número 10, capítulo 20: e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Veja o que diz a palavra do Senhor: e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e eles trouxeram uma resposta. Quando o povo veio questionar a Moisés e a Arão, eles buscaram ao Senhor, e o Senhor se revelou a eles, e disse para eles: olha, eu vou prover a água, e deu-lhes uma instrução, para que Moisés falasse à rocha, e a rocha ia produzir água, a rocha ia dar água, e o povo ia beber, e todos seriam saciados. Mas diante de toda aquela provocação, Moisés
deixa de observar a humildade, Moisés deixa de observar o seu perfil de homem simples, de homem manso, irmão, porque tem momento em que o ser humano vai perder o controle da situação. Há momento em que a provocação pode ser tanta que ele vai perder a estribeira, ele vai perder o controle, e é por isso que a palavra de Deus vem para nós nesta noite, porque nós devemos sempre invocar ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude a suportar as provocações da vida. Às vezes no local de trabalho alguém te provoca, lá onde você mora, o vizinho da direita te provoca, o vizinho da esquerda te provoca, mas você talvez dentro da tua capacidade humana não está suportando, mas quero dizer, querido, de que o Espírito Santo de Deus, Ele te fortalece, Ele ajuda o teu espírito para que você possa suportar todas estas provocações da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés, ele dirige uma palavra que revela uma autoexaltação. O verso de número 10, o verso 11, o verso 10, melhor dizendo, diz assim: e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Veja que Moisés trata o povo de Israel, os filhos de Deus, os quais, embora murmurassem, Deus estava querendo que eles fossem abençoados, porque Moisés deveria falar à rocha, e a rocha iria dar a água necessária, mas Moisés fala de forma exaltada, chamando os filhos de Israel de rebeldes, quando Deus tinha para eles o refrigério, quando Deus tinha para eles o refúgio. Mas na irritação de Moisés, Moisés chama o povo de rebelde. Meu irmão, nós temos que saber que mesmo a situação sendo provocativa, nós não podemos perder o controle da situação. Nenhum líder pode perder o controle da situação e descarregar a sua exaltação sobre aqueles que eles são os seus liderados. Nenhum pastor tem o direito de, mesmo em meio às murmurações e às provocações, ofender o rebanho do Senhor, porque é povo de Deus, é ovelha do Senhor, não são bodes, não são nenhum tipo de outros animais, são ovelhas preciosas do Senhor, são ovelhas que custaram o preço do sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Glória ao nome do Senhor. E Moisés se exalta daquela forma, mas não parou por aí. Moisés tem uma atitude presunçosa. Veja que eu disse que as provocações revelam um caráter que não é o seu caráter, mas que você age em meio àquela situação, porque lhe falta o controle, lhe falta o domínio sobre aquela situação provocativa, lhe falta saber agir naquele momento de forma prudente. E Moisés revela-se como um presunçoso, e não era Moisés um presunçoso, mas a provocação leva Moisés a agir de forma presunçosa, porque Moisés diz assim, ainda no verso de número 10: ouvi agora, rebeldes, porventura
tiraremos água desta rocha para vós. Veja que Moisés responde de forma áspera. Primeiro, chama os filhos de Deus de rebeldes. Ele não teria esse direito, mesmo sendo um grande líder que era, mesmo estando o povo errado, mesmo estando o povo murmurando, jamais Moisés poderia se dirigir ao povo com estas expressões. E agora, não bastasse chamar o povo de Moisés, ele se apresenta como se fosse dele e de Arão, seu irmão, a necessidade de apresentar a resposta, de trazer a água, e não era dele, dependia do Senhor, não dependia de Arão, não dependia de Moisés. E eles se colocam diante da congregação e dizem: tiraremos água desta rocha para vós, como se eles pudessem fazê-lo. Irmão, a autoridade dada por Deus ao homem, a autoridade dada por Deus deve ser usada em favor da obra de Deus, em favor daquilo que o Senhor deseja realizar no meio do seu povo, e não usarmos desta autoridade, aleluia, para demonstrarmos nenhum tipo de poder, para demonstrarmos nenhum tipo de autossuficiência, para não demonstrarmos nenhum tipo de autoritarismo sobre o povo de Deus, sobre o povo escolhido do Senhor. Então Moisés revela-se um homem presunçoso aqui, por causa da provocação. Em terceiro lugar, observamos o Moisés que age de forma desobediente. E olha que Moisés foi um dos homens que mais ensinou a respeito da obediência. Os ensinos de Moisés acerca da obediência conduziram o povo, levaram o povo a obedecer ao Senhor. Mas agora é o próprio Moisés quem age de forma desobediente, porque se nós refletirmos o que diz o verso de número 8, que está escrito assim: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos. Então Deus disse a Moisés: Moisés, junta a congregação e juntamente com Arão teu irmão falai a rocha. Quer dizer, proferir a palavra, dirigir a palavra à rocha, falar a rocha. Mas se observarmos o verso de número 11, não foi isso que aconteceu. Mas o verso 11 diz: então Moisés levantou a sua vara, ou levantou a sua mão, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Deus manda Moisés falar a rocha, Moisés fere a rocha. Porque isso acontece? Porque a provocação revela um caráter que não é seu. A provocação fez com que Moisés agisse de forma que nem mesmo ele se reconheceu, nem mesmo ele agiu da forma como ele ensinou a muitos, nem mesmo ele agiu da maneira como ele instruiria outras pessoas a agirem, por causa da provocação que o povo faz perante Moisés. E esta provocação causa em Moisés a ira. Moisés fica irado. Mas espere aí, Moisés não era o homem mais manso da terra. Sim, Moisés era o homem mais manso da terra, mas diante deste cenário, Moisés revela parte também do seu caráter, que não era evidentemente o Moisés manso, pacífico que nós conhecemos, mas agora Moisés se mostra um Moisés irado. E o verso de número 11 diz que Moisés feriu 2 vezes a rocha. Meus irmãos, não bastasse Moisés
ter ferido a rocha, já não deveria ter ferido a rocha. Moisés deveria ter falado a rocha. Deus mandou Moisés falar e não ferir a rocha. Mas não bastasse tê-la ferido, Moisés a fere por 2 vezes, revelando a sua ira, revelando que agora Moisés está irado diante daquela situação, ele está fora do seu controle diante daquela situação de provocação do povo. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, na epístola do apóstolo Tiago, nós vamos encontrar que a Bíblia nos instrui a respeito da ira, e ainda assim Moisés perde o controle ao irar-se. Tiago capítulo 1, verso 19, diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Moisés era um homem pronto para ouvir, e tardio para falar no momento que o Senhor lhe desse a palavra, falar no momento adequado de proferir a palavra. Quando nós somos novos convertidos, quando estamos caminhando os nossos primeiros passos na fé, ainda não temos o conhecimento pleno da palavra de Deus, então não é o momento de falar, não é o momento de pronunciar a palavra, mas à medida que vamos conhecendo ao Senhor, à medida que nós vamos tendo experiências com Deus, passamos então a poder falar de Deus, falar da palavra do Senhor. E Moisés era um homem que tinha essa intimidade, essa vivência com Deus. Mas também o homem de Deus deve ser tardio para irar-se, e aqui enxergamos um Moisés que o seu perfil, o seu caráter não revela um homem iracundo, mas nesta provocação, Moisés é um homem irado. O verso 20 ainda de Tiago, no capítulo 1, diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Meus irmãos, então aqui vemos 4 situações relacionadas ao caráter. A primeira dela, isso afetado em função desta provocação. A primeira foi a atitude de autoexultação de Moisés. A segunda foi a presunção de Moisés. A terceira foi a desobediência de Moisés, que revelou que Moisés naquela situação não estava confiando plenamente em Deus, e também revelou o desrespeito de Moisés para com a ordem de Deus. E em quarto lugar, Moisés também, diante desta provocação, ele apresenta-se um homem irado. E estas situações revelam o comportamento do homem, revelam a variação do comportamento do homem. Estudiosos do comportamento humano realizaram uma pesquisa e chegaram a uma informação importante. Estes estudiosos, ao realizarem este estudo, eles chegaram à conclusão de que 90 a 98% dos problemas que você tem, que o homem tem, está na própria natureza do homem, está nas atitudes do próprio homem. Estes 90 a 98% estão no caráter do homem. Então os problemas que surgem na nossa vida são em decorrência do nosso caráter, de sorte que,
se nós mudarmos o nosso caráter, nós vamos resolver 98% dos nossos problemas. Muitas vezes, irmãos, nós sabemos que estamos em meio a provocações, e sabendo da nossa fragilidade, e sabemos de que nós estamos suscetíveis aos nossos erros, nós precisamos ter cuidado de como nós agimos diante destas provocações. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê da sua graça, como nós vamos lidar diante destas provocações, para não termos o nosso caráter alterado, para que não tomamos atitudes que nós não venhamos a não nos reconhecer. Muitas vezes o pai dirige-se ao filho de forma tão grotesca, de forma tão áspera, que depois ele não se reconhece. É porque ele está sendo pressionado pelas provocações. Meu irmão, peça ao Espírito Santo de Deus que te dê, aleluia, condição de ter sabedoria, de saber como lidar com esta provocação, as provocações da vida, aleluia, os desafios da vida, para não nos perdermos, irmãos, na nossa caminhada, porque se assim o fizermos, nós estaremos conduzindo, aleluia, a atitudes errôneas, como aconteceu com Moisés. Moisés não era este Moisés. Moisés não era um Moisés desobediente. Moisés não era um Moisés irado. Moisés não era um Moisés que se exaltava, não, mas a situação, o ambiente, a pressão fez com que Moisés agisse desta maneira. Queridos irmãos, então Moisés, ele, diante destas provocações, ao invés de falar a rocha, Moisés fere a rocha, e como lhes disse, a fere por 2 vezes. Mas qual é o problema então de Moisés ter ferido a rocha, em vez de ter falado a rocha? Talvez alguém poderia dizer, ok, tudo bem, Moisés feriu a rocha, mas o objetivo foi atingido, que foi prover a água, e a rocha de fato proveu a água, mas não está aí a questão, porque, meu irmão, a providência que Deus quer dar, não é da forma que o homem quer trazer a providência. Talvez até a tua forma, talvez até o teu jeito, talvez até a tua maneira de agir, ela traga alguma solução, mas não é isso que Deus tem. Não é isso que Deus está te mandando fazer, não é esta a solução de Deus. Talvez esta seja uma forma paliativa, mas não é a forma que agrada ao Senhor, não é o padrão que Deus quer, não é aquilo que o Senhor tem definitivamente para a sua vida. Mas há algumas implicações que são extremamente relevantes fazermos menção. Primeiro, a rocha aqui é uma figura de Cristo. Então, ao falar a rocha é uma coisa, ao tocar e ferir a rocha é outra coisa. Quando nós falamos com Cristo, e agora o nosso papel é apenas falarmos com Cristo, aleluia, o nosso papel é dirigirmos a palavra a Cristo, porque o Cristo, aleluia, já foi ferido, porque Cristo, aleluia, a rocha ferida, aleluia, ela já cumpriu o seu papel, não deveria ferir a rocha pela segunda vez, porque Cristo representa esta rocha, e esta rocha já havia sido ferida. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo reconhece
e admite que esta rocha, ela representa Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 ao 4, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Verso 3: e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Versículo 4: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E aí diz a parte final do verso 4: e a pedra era Cristo. Glória ao nome do Senhor. Lá no deserto já estava Cristo dando a provisão ao seu jeito, a provisão à sua forma, a provisão à sua medida. Glória a Deus. Porque a provisão de Cristo não era apenas para matar a sede física, mas a sede espiritual. Glória ao nome do Senhor. Ele é a fonte da água da vida. Glória a Jesus. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Glória ao nome de Jesus para sempre. Ele é a rocha ferida de Meribá. Aleluia. Então Moisés não podia ferir novamente a rocha, porque a rocha já havia sido ferida uma vez. Por isso Moisés deveria apenas falar àquela rocha, àquela pedra. Em Êxodo, no capítulo de número 17, vamos para Êxodo capítulo 17, verso de número 6, diz assim: eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha. Aqui Deus mandou Moisés ferir a rocha. Em Êxodo 17, verso 6, Deus ordena a Moisés ferir a rocha. Então a rocha já havia sido ferida, e diz assim: eis que eu estarei ali diante de ti. O Senhor estará diante de Moisés sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Em Êxodo 17, 6, Deus ordena a Moisés a ferir a rocha. Mas em Números, no capítulo 20, verso de número 8, Deus ordena a Moisés a falar a rocha, porque a rocha, uma vez ferida, glória a Deus, esta rocha simbolizando Cristo Jesus, da mesma maneira que a rocha foi ferida, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Glória ao nome do Senhor Jesus. Em Isaías, no seu capítulo 55, versículo de número 3, encontraremos, ou melhor, capítulo 53, versículo de número 5. Deixa-me conferir aqui na palavra do Senhor. Isaías 53, verso de número 5, diz a palavra do Senhor: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus
foi ferido pelas nossas transgressões. O Messias, o enviado de Deus, Jesus Cristo, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo, ele é a rocha, e esta rocha foi ferida para nos trazer paz, para nos trazer salvação, para nos trazer esperança. Meu querido irmão, glória a Deus, o Senhor nesta noite nos fortalece, nos dá do seu Espírito, para que possamos suportar as muitas provocações da vida, e não deixarmos de ser, aleluia, servos autênticos do Senhor, e obedientes à sua palavra. Por fim, observamos que, mesmo tendo o povo murmurado contra o Senhor, contra Moisés terem o provocado, ainda assim, o verso de número 13 diz que Deus foi glorificado. Capítulo 20 de Números, verso 13, estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou. Deus operou um milagre, o povo murmurou, o povo provocou, mas ainda assim o Senhor foi glorificado e foi santificado, aleluia, porque, meu irmão, não é o ambiente, aleluia, quem vai impedir do Senhor ser santificado, não é o ambiente quem impede Deus de ser glorificado, mas o Senhor, aleluia, a sua glória enche os céus e a terra, e permeia a terra. Louvado seja Deus, e Ele é glorificado em quaisquer circunstâncias da vida. Eu quero concluir dizendo que muitas vezes essas provocações, elas vêm contra a nossa vida também. E o irmão, mesmo sendo um servo de Deus, mesmo sendo uma serva obediente à palavra do Senhor, mesmo tendo virtudes de Deus na sua vida, há momentos em que nós podemos sofrer provocações na nossa vida, e estas horas nós devemos pedir ao Espírito Santo, rogar a Deus, meditarmos na palavra do Senhor, para que nós não venhamos fazer aquilo que não é o nosso caráter, para que nós não venhamos fazer aquilo que depois nós não nos reconheçamos, para que depois nós não olhemos no espelho e dizemos: não sou eu, não fui eu quem falei estas palavras. E isto não é porque você não ama a palavra de Deus, isso não é porque você não ama aquela pessoa que você o ofendeu com uma palavra, aquela pessoa que você proferiu uma palavra tão dura e ela se magoou contra você. Não é porque você não a ama, é porque nós estamos suscetíveis a sofrer estas muitas provocações. Então devemos orar ao Senhor, pedirmos a Deus: Senhor, me dê da tua graça. Eu creio que o Senhor tem poder para me fazer vencedor diante destas provocações da vida, e assim nós iremos vencer, assim nós manteremos o nosso caráter de um cristão na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, no nome precioso de Jesus. Nosso irmão Jucimar Pereira pede oração pela sua mãe e familiares, esposa e amiga chamada Michele. Muito bem, vamos orar em favor destes pedidos. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, em
nos ajude, nos dê força. Você é este homem de Deus, você é esta mulher de Deus, consciente da tua palavra, consciente de quem você é. Mas se por acaso bater na tua porta alguma provocação, peça a Deus graça. Senhor, não me permita ceder a estas provocações, porque eu quero continuar sendo este homem, sendo esta mulher, cujo Espírito de Deus é quem guia a minha vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde em o nome de Jesus. Queridos irmãos, fiquemos de pé, agradecer aos irmãos presentes aqui no templo, que Deus os abençoe, e todas as quartas-feiras, permitindo-nos Deus, estamos aqui transmitindo esta live do culto de doutrina para a nossa edificação espiritual. E os irmãos que desejarem estar aqui presente durante as quartas-feiras, não é ainda o culto aberto, mas aqueles que desejarem participar de uma live, estamos sempre aqui recebendo alguns irmãos durante as quartas-feiras. Queridos, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Os irmãos que nos acompanharam até agora, receba esta palavra no teu coração. Olhe para o perfil do primeiro Moisés que você conhece. Este é você, um homem, uma mulher de Deus, manso, e o Senhor vai te dar condição de superar essa provocação. Ninguém está isento delas, mas se elas chegarem até você, primeiro não se culpe, não se condene, recorra-se a Deus, que o Senhor tem força e perdão se pecarmos pelas nossas fraquezas. Oremos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai Celestial, Senhor, estamos diante da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra nos fortifica, nos ajuda. A Tua palavra, Senhor, nos capacita, Pai, para vencermos todas as provocações, Senhor. Moisés sofreu esta provocação do povo, Senhor, que começando a murmurar, diziam: por que não morremos no deserto? Por que não morremos quando morreram nossos irmãos? E começaram a murmurar a respeito da terra, Senhor, sabendo eles que a terra era uma terra boa, sabendo eles que a terra que o Senhor lhes havia prometido é terra que emana leite e mel. Mas ainda assim, Senhor, as muitas provocações, Senhor, chegaram até Moisés, Pai, e Moisés, diante daquelas provocações, Senhor, na sua fragilidade, Moisés toma algumas atitudes erradas, Senhor, nas vicissitudes da vida, nas provações da vida, nas provocações, nas pressões da vida. Também nós, Senhor, na nossa fragilidade humana, estamos sujeitos a tomar atitudes erradas, sujeitos a tomar atitudes que não te agradem, Senhor. Em dado momento, atitudes de desobediência, de ira, Senhor, atitudes de presunção, atitudes, Senhor, de autoexaltação. Senhor, se temos praticado algum destes pecados, nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, Pai, porque nós reconhecemos que somos tão frágeis, nós reconhecemos que dependemos da Tua misericórdia para sermos crentes melhores diante do Senhor. Pai bendito, abençoe os Teus filhos que estão presentes aqui no templo, aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Deus, abençoe o Teu servo, irmão Jucimar Pereira, Senhor, a sua mãe, a sua família, Senhor, esposa, Senhor, e também a Michele, Pai, estenda a sua mão, Senhor, conceda a vitória, Deus eterno, em nome de Jesus, nós te rogamos todas estas bênçãos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, no próximo sábado será transmitida uma live aqui pelo canal ADI Setor São Luís com os nossos jovens. É uma série e é o terceiro encontro e último, e será uma bênção de Deus, tem sido uma bênção. Sábado às 19h30, eu te convido a participar desta live no próximo sábado, 19h,
10h30. Estendam as vossas mãos, queridos, para a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, que a comunhão e as doces consolações no Espírito Santo sejam com toda a igreja do Senhor e com ela permaneça, não só agora, mas para toda a eternidade. Todos digam: se Deus é por nós, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.